que a Raniele Veloso trouxe ontem, inclusive com a tentativa de intervenção do deputado federal diplomado Florentino Neto, que é o seguinte: o novo censo do IBGE não foi concluído, mas os resultados preliminares mostram encolhimento da população em diversos municípios piauienses. No Brasil inteiro, quase 1.000 municípios, né? E aí, quanto menos gente, menos dinheiro do fundo de participação do município. O coeficiente, que é o que diz quanto cada município recebe, ele cai. No caso aqui, cai de 1 para 0,8. E, Raniele, eu quero que você comente, porque o Franci tem novidade em relação a isso. Isso mesmo, Ari. O presidente da PPM, o Toninho de Caridade, ele entrou com a ação na Justiça Federal para pedir que seja suspenso o critério de utilização dos dados preliminares do censo de 2022 para definir esse repasse do Fundo de Participação dos Municípios. O Ari citou essa queda no coeficiente, são 7 municípios piauienses que seriam prejudicados. Ali caindo da faixa de 1 para 0,8 seria Alclongá, Elesbão Veloso e Palmeirais. E de 0,8 para 0,6, Beneditinos, Cabeceiras, Itaueira e Parnaguá. Só para exemplificar aqui para a nossa audiência, ali, isso anualmente, essa queda no coeficiente, representaria milhões de reais nos cofres das prefeituras. Então, é um problema muito grave e entes políticos, como o deputado federal diplomado Florentino Neto, entram nessa discussão para impedir que esses municípios percam recursos. E a gente tem jurisprudência, viu, Rani? Tem decisão já da Justiça beneficiando cidades do Ceará, da Paraíba e de Pernambuco, que também perderam dinheiro. E eu lembro, Rani, que você falou ontem, você explicou que existem leis que amparam esses municípios. O deputado Florentino Neto, falei com ele hoje à noite já, ele disse, olha aí, aquelas leis que a Rani citou, foram elas que basearam essas vitórias dos municípios desses 3 estados. Ari, seria natural que os municípios não se conformassem com essa decisão, porque foi uma decisão que pegaram esses municípios de surpresa e logo no início do ano, que eles precisam começar, né, o ano com as contas em dia, se organizar, porque é um novo governo, eles ainda não sabem, né, como será, independente da relação que eles têm político-partidária, né, com o atual governo. E esse repasse do Fundo de Participação dos Municípios é o que sustenta boa parte deles. Então, quando é para retirar dinheiro, eles precisam atender um prazo. E o prazo seria, neste caso, o fim do censo do IBGE. Então, natural que isso aconteça. Se não for possível resolver em ações como essas, regionais, né, no caso da Associação Piauiense dos Municípios, a Associação Nacional, a Confederação Nacional dos Municípios, já deve se movimentar sobre esse caso. Primeiro, parlamentares, né? A busca de um consenso para que eles possam intervir na federal. Se não for possível, a esfera judicial com certeza vai entrar nesse jogo. E olha só, audiência qualificada, o vereador Gustavo de Carvalho está nos assistindo, muito obrigado pela audiência. A empresária Franci Adriana também nos assistindo, a gente gosta muito da audiência de vocês. Raniele, hoje eu vou continuar com a Raniele, porque ela está desde cedinho transmitindo em vários programas aqui do Grupo Meio Norte de Comunicação, então eu vou liberá-la mais cedo, e ela traz um material exclusivo com o ministro Rui Costa. Rani. Ari, hoje teve aquela primeira reunião entre os 37 ministros e o presidente Lula, e foi uma reunião de acertar como o time vai jogar. Foi essa a analogia que Rui Costa fez, ministro da Casa Civil, que foi o porta-voz desse primeiro encontro. Vamos começar pela ordem, Ari. Ele fala sobre vários temas. Primeiro é sobre a tentativa de Lula, ainda neste mês de janeiro, fazer viagens pelo país antes de fazer a primeira viagem internacional que já está marcada para a Argentina, compromisso feito com o presidente Alberto Fernandes quando esteve aqui na posse de Lula. Além disso, as metas dos 100 primeiros dias do governo também devem ser estabelecidas nas 2 próximas semanas. Vamos escutar. Ele quer já em janeiro fazer, antes da viagem à Argentina, 2 viagens a estados para já ou inaugurar ou dar
início a programas e compromissos seus, seja em programas habitacionais, educacionais ou de saúde. Então, nós já saímos com a tarefa de montar, no mínimo, 2 agendas antes da sua viagem à Argentina. A meta é que em 2 semanas a Casa Civil fará o levantamento em todos os ministérios das prioridades, levantando, como eu disse, os programas, ações, obras que podem ser startados imediatamente. E em 2 semanas eu vou despachar com ele, para ele bater o martelo nesse leque de prioridades e já com um cronograma definido. Então, os prazos são muito curtos, e eu estou falando de até o final do mês, portanto, nós teremos as prioridades de governo para apresentar para a sociedade brasileira. Está aí a Raniele Veloso, são imagens da Raniele Veloso. E ele falou também, Rani, da situação da ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho. É um assunto que o governo, eu percebo até pelas suas apurações, que ele está pisando em ovos ao tratar da complicada ministra do Turismo. A operação do PT é clara, abafar o caso e pronto. O Lula, inclusive, né, falou que não vai aturar nenhum ato ilegal dos seus ministros. Mas é uma imagem que ele faz daqui para frente, no seu atual governo, no governo Lula 3. O que já passou, ele não vai poder, né, interferir diretamente, a não ser que isso cause um desgaste muito grande ao governo, mas um desgaste vai fazer uma mudança na primeira semana de gestão. Daniela do Vaguinho, que é o Estado Federal mais eleita pelo Estado, mais votado no caso do Estado do Rio de Janeiro, ela está sendo ali acusada de envolvimento com milicianos, né, aproximação com milicianos por causa das fotos que foram publicadas, inclusive, nas suas redes sociais e que foram apagadas. E aí a gente questionou ao ministro se esse assunto foi discutido durante a reunião ministerial. E ele negou, realmente, de fato, que era o caso. Vamos escutar. Não tem nada relevante e substantivo que justifique qualquer preocupação neste momento do governo e, portanto, isso não está na agenda do governo. A estratégia é minimizar e, se não aparecer nenhum elemento novo, mais uma ligação com o miliciano, algo mais grave, deixar a poeira baixar e seguir com ela no Ministério, né, Rani? Exatamente, Ari. Ela que usou essa reunião, inclusive, uma vez que o assunto foi tocado, para se defender, porque não há nada concreto. Ela disse, a justificativa é que político tira foto com todo mundo pôs e ela posou também, mas é difícil acreditar que ela não tenha conhecimento do envolvimento de Marcinho Bombeiro, que era um aliado de Belfort Roxo, político, que já foi vereador com as milícias ali daquela região. Raniele, eu volto ao Tribunal de Justiça agora. Daqui a pouco a Raniele volta para concluir as falas que ela pegou do ministro Rui Costa, porque está havendo discussão